Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber se só temos uma existência na Terra, por que tanta diferença entre as pessoas? Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. Deus que é justo e bom sempre só quer o nosso bem. O que vemos são colheitas. Hoje mesmo a procurar compreender. A Terra é apenas uma escola sideral, é uma passagem da vivência espiritual. Pare, pense na vida, uma boa noite, meus queridos amigos. A TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com estamos iniciando hoje como um piloto, né? É um programa experimental que já vínhamos divulgando ao longo do mês passado e o início deste, o estudo sistematizado o Livro dos Espíritos. Estávamos ansiosos para começar, né? Terminamos as configurações agora há pouco e queríamos apresentar hoje para termos uma ideia de como deveríamos fazer alguma alteração no programa. Por isso, aceitamos, claro, sempre sugestões, né, em relação a forma como vamos apresentar, vamos estudá-lo eles bem, de forma muito suave, de muita tranquilidade, sem pressa para terminar o livro num período de tempo curto, né? E vamos estudá-lo desde a sua introdução, né? E gostaríamos, é claro, de sempre a interação de vocês que sempre estão conosco, daqueles novos que vêm para o nosso convívio, o convívio da TV Chico Xavier, e um livro tão importante, né, para todos nós, porque ele foi o primeiro a ser publicado, a partir dele deu-se início à terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, desde aquela época quando ele esteve aqui, e em 18 de abril de 1857 começou tudo, né? E o véu foi descoberto
e começamos, a partir daquele momento, entender mais um pouco em relação à nossa existência, porque estamos aqui, porque tanta desigualdade no planeta Terra, né, e começamos a entender que Deus não tem nenhum papel justamente em relação a essa desigualdade, e sim, os responsáveis de tudo isso somos nós, é o nosso livre-arbítrio que vem fazer com que haja tudo isso que a sociedade apresenta hoje, e poderemos mudar esse panorama de acordo com a nossa vontade e as nossas decisões, e de como, a partir de hoje, a partir desse momento, vamos levar ou dar direcionamento à nossa existência aqui na Terra. Então, neste sentido, nós escolhemos a música do grupo Acorde Quem Somos, não foi por um acaso, né? Principalmente porque do nosso feitio sempre fazer, né, perguntas e saber por que estamos passando por tudo isso, o que nós somos, o que nós representamos, né, diante da espiritualidade e diante da vida. Então, que possamos, com as vibrações de todos, iniciar, né, o trabalho de hoje, ao qual nós nos propomos, e estudar juntos o livro dos Espíritos, que esse ano completou 161 anos de idade. É uma doutrina relativamente muito nova, mas que nesses 161 anos vem responder justamente aquilo que nós desejamos em relação à vida. Já começou. Vamos ver o que aconteceu. Agora sim, como hoje é um programa de teste, nós vamos repeti-lo, né? Mas vamos dar continuidade à apresentação. Nós resolvemos justamente começar o nosso estudo de hoje com um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tirado do capítulo O Consolador, lá nas Instruções dos Espíritos, que diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, este o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades. São de origem humana. Os erros que nele se enraizaram, eis o que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vencedores da impiedade. Esse é um trecho da mensagem escrita nas Instruções dos Espíritos, o Espírito da verdade já nos conclamando, né, para
justamente a instrução, o estudo, como é próprio Emmanuel coloca, as duas asas, né, do conhecimento, a do amor e do conhecimento, porque em uma só asa não conseguiríamos voar, né, no rumo à evolução. É muito interessante, né, esse trecho e esse dizer do Espírito de verdade, e assim iniciamos o nosso estudo da noite de hoje. Nós sabemos, e aqueles que estão aprendendo a partir desse momento, que o Livro dos Espíritos é formado por 4 partes, ou 4 livros, como algumas pessoas o chamam, né? Cada uma das partes do Livro dos Espíritos deu origem a outras 4 obras fundamentais que formam, no seu todo, justamente o Pentateuco kardeciano. A parte primeira, que é justamente das causas primárias, gerou a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1868. Que faz justamente 150 anos de idade este ano. Na parte segunda de O Livro dos Espíritos, o mundo espírita ou mundo dos espíritos, que deu origem justamente ao Livro dos Médiuns, lançado em 1861, e esse ano completa 157 anos. Na terceira parte, que se refere às leis morais, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, lançado entre 1864 e 1865, completando 152 anos este ano. E a quarta parte, das Esperanças e Consolações, que deu origem ao livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, lançado em 1865, que faz hoje, esse ano, 153 anos. Então, desse Livro dos Espíritos, formado justamente em 4 partes ou 4 livros, deu origem justamente com ele, os que formam o Pentateuco kardeciano, justamente a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e o Céu e o Inferno. Livros esses que é muito necessário e importante que todos nós possamos ler, né? Possamos estudá-los, porque é a partir deles que vamos entender as obras que nós chamamos de obras complementares. Dando sequência a introdução do livro do estudo de hoje, vamos justamente começar, como falamos, pela introdução do Livro dos Espíritos, que é muito pequena, mas é muito importante. Muitos não gostam de ler, já vão começar a estudar o Livro dos Espíritos a partir das perguntas, mas é muito interessante, é muito importante se estudar ele justamente de capa a capa. E começamos ele no primeiro parágrafo, que diz: para coisas novas precisamos de palavras novas. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitarmos a confusão inerente ao sentido múltiplo dos mesmos termos. Isso é importante naquela época, porque a doutrina espírita estava começando a nascer, né? E na França também se tinha o costume de, para coisas novas, ser criado palavras específicas para aquela coisa nova, e era registrado esses nomes, como Kardec fez
justamente com o nascimento e surgimento da doutrina espírita. Como era uma doutrina nova, então precisaria de termos novos para justamente identificar a doutrina dos espíritos. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes uma nova acepção bem definida, tem uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para aplicar-lhes a doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas da anfiobiologia, que é justamente construir, né, frases que teriam o mesmo sentido. Se Kardec fosse a partir dessas palavras que já existiam naquela época, né, e a partir dela identificar a doutrina espírita, nós teríamos uma certa confusão de identificação. Já temos hoje com a palavra espírita, espiritismo, espiritista. Imagine se fosse ele utilizar uma palavra que já tinha uma conotação específica, né, como a espiritualista, espiritualismo, né, e espiritual naquela época. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Nós já temos essa concepção. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Parte da sociedade acredita justamente que existe algo mais além da matéria, mas essas pessoas são identificadas como espiritualistas, né? Porque muitos destes, é incrível, mas não acreditam na existência do espírito, apesar de que nós sabemos que algumas doutrinas religiosas pregam justamente a questão da existência do inferno para aqueles que não tiveram um bom comportamento aqui na Terra ou vão para o céu. Então, essa identificação é clara de que há a existência depois da morte, mesmo dessa forma mais rudimentar, dessa visão muito estreita da vida. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos, para designar esta última crença, as palavras espíritas e espiritismo, que foram as duas palavras novas que Kardec criou para identificar justamente os adeptos do espiritismo, que são os espíritas, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, tem a vantagem de ser perfeitamente inteligível, reservando espiritualismo para a sua acepção própria. Então, quando hoje identificamos alguém como espírita ou espiritista, já identificamos que aquele é adepto da doutrina espírita, codificada por Kardec, né, trazida pelos espíritos através dos médios, e assim ele, através das suas pesquisas, do seu trabalho, compilou e formou, estruturou o livro dos espíritos e, na sua sequência, os demais livros da codificação. Então, dessa forma, colocando bem nitidamente aquele que é detentor e que acredita na existência, e na pré-existência e na existência do espírito depois da morte. O espírita, né? O espiritismo, que é justamente a doutrina em si, e os espiritistas também, que se identifica como também tem o mesmo significado da palavra espíritas. Diremos, pois, continua ele, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos
ou os seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Isso ficou... Kardec foi muito sábio porque ele deixou bem fechado, né? Sem ter nenhuma brecha para que haja, vamos dizer, especulações em relação à questão das denominações. Nós somos espíritas, é bem definido. Se somos espíritas, somos adeptos da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, né? Que não tem no seu bojo nem alguém aqui no plano físico que é o detentor, né, na verdade, como se diz, eu criei a doutrina espírita. Não. É a doutrina dos espíritos. Eles se encarregaram, assessorados por Jesus, para trazer os conhecimentos esses que formam aquele Consolador prometido que Jesus naquela época já designava para vir no momento certo, quando da maturidade do povo, né, e assim chegou no seu momento, em 18 de abril de 1857, quando a sociedade tinha já uma percepção do que poderia vir, né, apesar dos percalços que a doutrina espírita ainda enfrenta, os preconceitos, mas há uma imensa maioria que já tem uma consistência, um entendimento e que faz as suas reflexões, as suas perguntas em relação a respeito da vida e que nenhuma doutrina tem as respostas que a doutrina espírita tem. É claro, não sendo a detentora, né, não querendo ser a detentora da verdade, mas que explica por que nós estamos aqui, né? Porque todas essas desigualdades e outras situações da vida. Com a especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Com a generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Tal a razão porque traz no seu cabeçalho, do seu título, as palavras filosofia espiritualista. Então, com esse último slide, nós encerramos, né, esse primeiro programa, né, dando início ao estudo do Livro dos Espíritos, né, e mostrando nesse primeiro programa hoje justamente as definições que Kardec colocou a respeito de designar palavras específicas para uma nova situação que se estava criando naquele momento, para definir e não criar dúvida no seu entendimento. Espíritas, espiritistas, né, e a doutrina espírita como aquela que trouxe justamente o conhecimento que os espíritos, ou espírito de verdade, e os espíritos comandados por Jesus, para justamente a partir dali mostrar a nossa capacidade de espíritos que tivemos um passado, que temos um presente e teremos um futuro e a oportunidade de crescer, de evoluir. E esta comunicabilidade com aqueles que já se foram, os nossos entes queridos, que partiram e que continuam vivos no outro lado, pulsante, crescendo, aprendendo, em algum momento outros sofrendo, porque nós levamos para lá aquilo que nós somos aqui. Aquilo que nós estamos plantando aqui, nós levamos para o outro lado da vida. Né? Então, inauguramos um novo programa, o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos. Aceitamos e queremos justamente
que vocês possam dar sugestões, né, de a interação de vocês em relação à questão dos temas que estamos abordando, em relação a justamente a introdução do livro dos Espíritos, e avisando que, para que vocês possam ler um pouco, né, antes do programa, nós vamos para o segundo tópico da introdução, que é o item 2. Estudamos o 1, para o item 2, aqueles que querem reler um pouco, né, fazer uma releitura, para que vocês possam trazer os seus questionamentos, possam trazer também as suas contribuições para o estudo do Livro dos Espíritos. Nós agradecemos a oportunidade desse início, desse novo trabalho que a TV Chico Xavier e Rádio Chico Xavier está lançando nesse momento. E Dona Érica Nóbrega nos diz: a doutrina tem explicação para tudo nas nossas vidas. É a maior bênção termos a doutrina nas nossas vidas. O Consolador prometido. Sim, a doutrina é Jesus de volta. Dona Érica já se torna uma colaboradora, né, do nosso programa da TV Chico Xavier. Nós ficamos felizes e todos podem fazer as suas colocações, que nós vamos ler aqui, para que as pessoas possam ver que estão nos assistindo, as colocações de vocês, as perguntas, e se conseguiremos responder, vamos responder, se não, vamos estudar, para que no próximo programa possamos trazer a resposta. Uma boa noite a todos. A Dona Luísa Medeiros também, que é colaboradora assídua, compartilha os nossos vídeos, divulga os trabalhos da TV Chico Xavier. Uma boa noite, muita paz, e que Jesus possa nos abençoar. E com um pouquinho de tempo nós estaremos com o programa Momento com Chico Xavier, para encerrar a noite aqui na TV, mas que a rádio Chico Xavier continua 24 horas no ar. Pare, pense na vida, faça perguntas, queira saber de onde viemos, quem somos, para onde vamos. É bom entender. Tudo tem resposta, você pode crer. Comece hoje mesmo a procurar compreender. A Terra é apenas uma escola sideral, é uma passagem da vivência espiritual.